10 minutos, Quintino, aviso com 7 e 1. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Bom dia! Aê, muito bem, aguerrida militância da CUT. Não sei se está meio baixo o microfone, eu estou ouvindo mais vozes do que a voz do microfone aqui. Pode dar um pouquinho mais de volume nesse microfone. Aê, muito bem, obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras, mais uma vez. Quero aqui agradecer a oportunidade para contribuir nesse debate de conjuntura, da conjuntura nacional, da conjuntura internacional. Me parece que esse debate de conjuntura, e que nós estamos fazendo nesta manhã de hoje, ele está muito articulado e tem muita relação com o painel que o Clemente apresentou ontem aqui e que trazem vários elementos, pelo que eu pude acompanhar aqui, tanto da fala do Cláudio, como também na fala da Rosane Silva. Mas do ponto de vista da conjuntura deste último período, porque nós estamos tratando de uma conjuntura que sai de 2009, do nosso 10º Congresso, para chegar agora em 2012, no nosso 11º Congresso. Então, portanto, nós queremos fazer uma leitura a partir deste período da conjuntura internacional e da conjuntura nacional. E para isso, o que nós constatamos é o aprofundamento da crise do capitalismo no mundo e, por outro lado, o desafio cada vez maior da classe trabalhadora. Nós vivemos, nesse momento, uma situação mundial que está marcada cada vez mais pelo aprofundamento do modelo neoliberal e, acima de tudo, pela contradição e a incapacidade do modelo neoliberal e o atual modelo de produção para superar a atual crise. Os planos de austeridade que a Europa especialmente enfrenta, o plano do FMI, do Banco Central Europeu e do Banco Mundial, mais uma vez, traz a receita, as mesmas receitas que, de forma em geral, as crises, os capitalistas tratam para enfrentar as crises. Ou seja, a redução do tamanho do Estado, o corte nos serviços públicos, o corte nos salários e, acima de tudo, uma profunda reforma no sistema previdenciário desses países. Esta é a receita, mais uma vez, que o modelo neoliberal, que o sistema capitalista apresenta para resolver a sua crise. E, com isso, evidentemente, aumentar impostos e fazer cortes, mais uma vez, para salvar o sistema financeiro e para salvar os bancos. Então, portanto, nós estamos vivenciando, mesmo com a crise, que é uma oportunidade importante, especial, para construir um outro modelo de desenvolvimento, se apresenta a mesma receita pelo sistema financeiro internacional. Por isso, companheiros e companheiras, a independência e a mobilização da classe trabalhadora teve uma importância fundamental nesse período, porque não só as greves nacionais em países como a Grécia, como a Itália, como Portugal e outros tantos países, mas também a mobilização do povo, especialmente nos países árabes. Neste momento de crise, levanta-se o povo em busca da democracia. Então, também é um momento de que a crise mundial recupera a capacidade do povo fazer a luta também pela democracia, e é o que nós estamos vendo e vimos nesses últimos anos em relação aos países árabes especialmente. Por isso, companheiros e companheiras,
é que o desafio nosso, o desafio da classe trabalhadora, especialmente o desafio das nossas organizações internacionais dos trabalhadores, aqui falando da CSI e da CSA, é muito grande para enfrentar de forma conjunta essa crise mundial e essa crise internacional. Porque, na verdade, esse modelo está levando, e o Cláudio já falou aqui, está levando a consumir os últimos recursos e os últimos aspectos importantes do estado de bem-estar social. Essa crise acaba por devastar, talvez por completo, o estado de bem-estar social na Europa e, especialmente, na zona do euro. Então, portanto, companheiros e companheiras, esta é as consequências dessa crise internacional e dessa crise do modelo capitalista, que aí tem um problema e uma diferença aqui. Na nossa opinião, é uma crise de modelo, porque a crise é de produção, a crise é ambiental, a crise é financeira, a crise é econômica, a crise é social, portanto, tem uma crise generalizada do ponto de vista do capitalismo. Por outro lado, a crise, ela também afeta diferentemente o conjunto de países. E é importante nós fazer essa leitura e é importante nós fazer essa diferenciação. Porque a América Latina e o Caribe, especialmente, tem uma diferença fundamental neste momento da crise. Exatamente porque boa parte dos países da América Latina e do Caribe, mas especialmente da América Latina, adotaram políticas diferenciadas para enfrentar a crise. Adotaram políticas de fortalecer o papel do Estado, de fortalecer as políticas públicas e, acima de tudo, fortalecer o mercado interno. Então, por isso que, na nossa opinião, neste balanço de conjuntura, nesta avaliação de conjuntura, nós não podemos colocar igual o que, na nossa opinião, tem uma diferença importante. E como falta 3 minutos, eu quero baixar essa avaliação aqui para o nosso país. Para dizer que, na nossa opinião, a estratégia adotada nesses 3 últimos governos federais, os 2 governos do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, a estratégia, na nossa opinião, avançou porque articulou o desenvolvimento social ancorado em 3 elementos importantes: o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, a valorização do salário mínimo e o investimento social, especialmente no combate à fome. Então, portanto, esses 3 elementos foram fundamentais para evitar que a crise no Brasil tomasse a dimensão que tomou nos países europeus. Porque nos últimos 3 mandatos, a economia brasileira cresceu em média 4% e o consumo das famílias cresceu cerca de 4,4%. Porém, companheiros e companheiras, não é tudo um mar de rosas, porque, na verdade, existe uma profunda desigualdade, especialmente desigualdade de gênero e de geração. Exatamente as mulheres e a juventude ainda continuam profundamente atacadas, mesmo num país que cresce como o Brasil. Apesar destes avanços, também, por outro lado, continuamos com uma profunda dependência, que é a dependência da dívida interna, aonde 47% do orçamento vai para pagar os juros da dívida. Por isso, companheiros e companheiras, que o principal desafio nosso é enfrentar a queda da taxa de juros, é enfrentar a redução do superávit primário e é enfrentar, acima de tudo, uma reforma tributária nesse país que realmente faça a transformação. Nós não acreditamos, e é por isso que aqui tem uma chamada de atenção para todos nós. Nós não acreditamos que é possível fazer reforma tributária de forma fatiada. Não é possível. O limite
da desoneração, ela é muito pequena. Portanto, nós precisamos aprofundar a reforma do ponto de vista da estrutura e, acima de tudo, da divisão da riqueza nesse país. Tempo. Por isso, companheiros, nós entendemos que o desafio deste Congresso, que o desafio da CUT é articular as mobilizações estruturais com as mobilizações imediatas. É estruturar a luta pela reforma tributária, a luta pela reforma agrária, com as questões imediatas, como é a questão da terceirização, como é a questão do fator previdenciário, como é a valorização da educação nesse país. Por isso, companheiros e companheiras, que nós queremos sair desse Congresso de cabeça erguida, com uma estratégia que dê conta de responder às transformações e dar continuidade às transformações desse país com distribuição de renda. Muito obrigado, um bom Congresso a todos e esperamos contribuir nesse debate de conjuntura. Muito obrigado, Quintino.